Ele morreu em 2020. De Paris era o irmão de Bravo da Kelson, um dos 3 irmãos de uma família. Acontece que de Paris, sendo do crime, ele acabou falecendo antes. No entanto, seu irmão mais novo acabou seguindo o mesmo caminho e também teve o desfecho fatal. Desfecho esse que teve como consequência por causa da morte de Bianca Lourenço, que também tinha um outro coadjuvante, o DT da Kelson, que morreu no ano de 2026. A parada é que esse de Paris, ele era o irmão mais velho de uma família de 3 irmãos, onde tinham o pai, a mãe presentes na vida deles. Porém, a gente sabe que esse de Paris tinha pouquíssimas informações. Tudo que a gente sabe é que o nome dele era Felipe e ele tinha o irmão mais novo, que era o Johnny, no caso Johnny Matheus Nascimento. E Johnny acabava se inspirando muito no irmão mais velho, que era o de Paris. Também tinha uma outra irmã, mas essa daí a gente deixa pra lá porque não vem ao caso. O que pega é que o de Paris, ele era do crime organizado, especificamente do Comando Vermelho, enquanto que o Johnny, ele era uma pessoa que podemos dizer assim, ele era mais nerd, ele ficava mais no canto dele. De Paris era bastante conhecido ali pela região de onde ele morava. A gente não sabe quase nada da vida dele porque aqui a gente tem até um recorte geracional muito grande aqui. Diferente do seu irmão, o Bravo da Kelson, o de Paris, ele até podia ter algumas fotos postadas, mas ele era mais discreto, se é que a gente pode dizer assim. Diferente do Bravo da Kelson, onde ele tem rede social aí com mais de 50 mil seguidores, onde ele postava foto, vídeo com um armamento pesado e enfim. E acaba que por isso a gente não tem quase informação nenhuma do de Paris, porque parece que a geração Z, principalmente de integrantes mais novos, gosta de exibir. Tanto que isso foi um problema tão grande para as organizações criminosas que supostamente teria rolado um comunicado falando para eles não ficarem tão exibidos, ou que pelo menos não ficasse tão na cara. Isso porque teve um tempo atrás que a gente toda hora via um criminoso postando foto com fuzil, foto no plantão, na boca, bom, enfim, muito diferente do perfil até mesmo do crime de São Paulo. A gente tem sim pessoa que mostra foto de atuação no crime, mas em São Paulo há uma coisa muito mais discreta, ou então tenta deixar muito disfarçado, enquanto que no Rio a coisa tava rolando solto de um jeito onde nego tava até fazendo público com casa de aposta, aonde a pessoa fazia público com casa de aposta ganhando mais dinheiro do que como se ela tivesse no crime. Bom, mas continuando. O de Paris, ele era praticamente o braço direito do chefe. A morte dele é cercada de muito mistério. Pelo que a gente sabe, o de Paris, ele quase não vivia em casa. A história conta que de Paris, ele teria caído em uma operação policial, que a gente não sabe muito bem se teve troca de tiro ou se foi uma operação quando os caras estavam fazendo ronda. Bom, mas enfim, acontece que ele morreu em 2020, mais especificamente em março de 2020. Então, para que depois de um ano, o Johnny, o Bravo da Kelson, que é uma pessoa que a gente já fez vídeo aqui no canal, também viesse a morrer. E ele tinha um caminho que poderia ter sido muito mais diferente. Com apenas 17 anos, Johnny Matheus Nascimento, a sua história é um exemplo a não ser seguido. Afinal, o seu fim foi um complexo evento que acarretou junto de suas decisões que se tornaram consequências. Para isso, a gente precisa voltar lá pro ano de 2005, quando Johnny Matheus Nascimento veio ao mundo, e os detalhes de sua infância são bem escassos. E nos dividimos essa história em 3 personagens, que foi o de Paris, que no qual Johnny se inspirava muito. Entretanto, entre seus 12 e 13 anos de idade, Johnny andava com pessoas do envolvimento, porém, até esse momento, ele era só mais um adolescente, tanto que os seus principais passatempos era ficar jogando GTA Samp, que nada mais é do que o mod online do GTA San Andreas. Acaba vendo aqui que ele era uma pessoa bem nerd, ele gostava de ficar jogando, etc, tanto que supostamente ele teria um canal no YouTube, que eu não sei se esse canal existiu ou se ele foi deletado, mas a gente não encontrou vídeo nenhum dele. E era um cara bem nerd, bem ligado mesmo a esse tipo de coisa, tanto que a gente também teve um outro caso de um cara que também ele era bem nerd, que era o Rato do Rodo, onde ele também jogava bastante GTA Samp e também era um frequentador de chants, né? Mas enfim, ele jogava no antigo servidor carioca de GTA chamado de Thug Life TL. Em 2015, o servidor chegou a aparecer num jornal por conta da fama que tava na época da violência. Enfim, é aquele papo antigo que você já tá ligado, a mídia vai pintar o jogo como, olha só, como que esse jogo é violento, enfim, aquele papo bem besta que você já está acostumado. Entretanto, o seu destino foi selado aos 15 anos, quando ele toma a decisão que mudaria por completo a sua vida. Aos 15, ele entra pro crime, definitivamente, e larga a escola. Com isso, ele se dedicou a crescer na hierarquia do comando, começando como
vapor. E ele acabou se destacando lá, tanto que ele acabava recebendo missões de alto risco, como roubo de carro, mercadorias, e enfim, ele se tornando bastante famoso. E foi nessa época que ele acabou tendo o seu nome de Bravo da Kelso, porque ele era um cara bastante proativo no crime organizado. Inclusive a sua conta no Instagram, que ainda tá de pé, é que ele usava carros e motos que muitas vezes eram furtos de assaltos, que fazia sempre carregados de armas e fuzis. Sua função logo foi designada para fazer assaltos e roubos na Avenida Brasil, junto com o que ele ganharia o seu nome, que era o tal do Bravo da Kelso. Ele criou um TikTok mostrando seu estilo de vida no crime. Logicamente, pela polêmica, ele se tornou conhecido. Inclusive, o seu nome ainda é muito forte, tanto no TikTok, no Instagram, no Twitter. É um nome que ainda é muito lembrado. Ele chamou muita atenção da polícia, mas era algo que não duraria muito tempo. No ano de 2021, esse foi o seu fim, um ano logo depois da morte do de Paris, em um dos atos mais brutais da história da comunidade da Kelso. Entretanto, é aqui que a gente tem que voltar lá naquele caso da Bianca Lourenço, onde ela namorava o tal do DT, que vocês já estão careca de saber toda aquela história, que ela quis terminar com o cara, ele não aceitou, foi lá, picotou ela, bom, enfim, vamos continuar. Por causa do DT, teve uma operação da Polícia Civil e da Core, onde teve uma operação para ir atrás desse DT, e foi uma operação pesadíssima ali nessa favela da Kelso. E por causa disso, Bravo da Kelso foi designado para ser um dos de frente, para bater de frente com a polícia. Durante o combate, Johnny teria ficado sem munição. Com isso, ele começou a desesperar e ele teria fugido com a intenção de tentar despistar os policiais. Ele entrou dentro de uma escola, porém, ele foi atingido com tiros nas costas e na perna. Supostamente há um vídeo que mostra ele agonizando antes de morrer. Entretanto, não tem como confirmar. Porém, ele ainda estaria vivo e teria sido levado ao hospital de Getúlio Vargas. Porém, às 14h45, Bravo da Kelso não resistiu e veio a óbito com apenas 17 anos. E essa é a parada. Começou com o de Paris, que era uma pessoa que o Bravo da Kelso se inspirava muito. Viu seu irmão morrer. Um ano depois, o próprio Bravo da Kelso também cai nessa operação. Mas a história ainda continua, porque teve o caso do DT. Depois dele ter tirado a vida da Bianca, ele ficou foragido por 5 anos, que foi um caso que aconteceu em 2021. E ele só veio a cair agora em 2026, onde ele teria caído num tribunal pela própria facção que ele defendia, que a gente não sabe o motivo ao certo, mas o cara ele foi morto e foi deixado lá numa rodovia. A parada é que o DT ele foi deixado com o corpo inteiro, enquanto que a mina que ele tirou a vida dela, ele despedaçou ela. Teve um enterro todo de uma pessoa normal, enquanto que a mina teve um enterro que o pai e a mãe nem conseguiu ver o rosto dela. Começa com a história do de Paris, o irmão do Bravo da Kelso, que era do crime, morreu. Depois veio o Bravo da Kelso, que teve todo aquele aprendizado com o irmão no crime, que ele acabou vendo que ele morreu e morreu mesmo assim. Teve a morte da Bianca Lourenço, que depois disso teve lá o seu fim também. E depois de 5 anos a história finalmente encerra com o DT morrendo, sendo simplesmente um dos episódios onde várias pontas, mesmo que nunca tenham se conhecido, acabaram se entrelaçando. Estamos fazendo live nesse canal, onde você pode acompanhar o conteúdo menos polêmico. Todas as fontes estão aí no comentário fixado. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo.